Olá, em nome do Instituto General Vilas Boas, eu lhe dou as boas-vindas a você e a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos iniciando agora mais um webinar a respeito de Amazônia por ocasião dos 200 anos da independência do Brasil. Como sempre, nos acompanha pessoalmente o General Vilas Boas, que faz parte, está na origem desse instituto e na origem dessa preocupação com a Amazônia, né, envolta em cobiça internacional. Em 2022, sim, desculpem, e estão aqui no estúdio também, a presidente do Instituto Vilas Boas, Dona Cida Vilas Boas, e o secretário especial de Saúde Indígena do CESAI, o Reginaldo Ramos, que vai ser o nosso primeiro depoente nessa discussão hoje sobre a Amazônia. Em 2022, o Brasil comemora 200 anos de independência e o Instituto General Vilas Boas está realizando uma série de webinars para lembrar essa data tão importante. Nós, desde agosto do ano passado, estamos levando a vocês essas preocupações e a busca de soluções dos problemas para a nossa Amazônia. A Amazônia que é Brasil, não é do Brasil, como a gente costuma dizer. O Instituto General Vilas Boas convida você, então, para discutir a Amazônia brasileira, esse patrimônio imensurável de biodiversidade e alvo da cobiça internacional. Idealizado pelo General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, a iniciativa Webinar IGVB cumpre a missão do nosso pilar nacional, colocando em pauta a realidade socioeconômica, cultural e ambiental da floresta tropical e dos povos da Amazônia. As 3 primeiras edições trouxeram análises geopolíticas, depoimentos e argumentos para combater a desinformação, que é o que nós temos todos os dias, infelizmente, sobre a Amazônia. Os encontros contaram com a presença de grandes nomes do pensamento nacional: ministros, professores, líderes indígenas, presidentes e diretores de grandes empresas e instituições. Em 2021, foram 9 dias de debates que cobriram a questão indígena, fundiária, socioeconômica e produtiva, de exploração e sustentabilidade, geopolítica e cultural da Amazônia. Hoje, terça-feira, 28 de junho, iniciamos os ciclos de palestras do 4º webinar. Nesta pauta, na pauta desta edição, saúde e tecnologia como ferramentas de desenvolvimento da Amazônia, trazendo à tona elementos como soberania nacional, atuação das ONGs na floresta tropical, mineração e sustentabilidade, saúde e a realidade infantil nas comunidades indígenas, entre outros. O evento faz parte da série de webinars sobre a Amazônia. Ao final, novamente, todos os encontros irão culminar num e-book a ser disponibilizado pelo www.igvb.org. Bom, então, abrindo a webinar de hoje, eu passo a palavra para a presidente do Instituto General Vilas Boas, Maria Aparecida Vilas Boas. Boa tarde a todos. Então, passando a vocês todas as palavras do general. Retomamos hoje mais uma sequência de depoimentos por parte da comum, o patriotismo, colocando os interesses do país acima dos desejos pessoais, dirigidos por centros de poder, que trazem em comum o desconhecimento das peculiaridades e das potencialidades que abrigam. Temos a aventura de contarmos na inteligência brasileira com um grupo de várias origens e motivações que corajosamente se dispõem a enfrentar a opinião pública nacional e internacional. Contamos com a principal referência de formação da opinião pública, o senhor Alexandre Garcia, que se dispõe a agir como mediador, enriquecendo especialmente os debates respaldados
pela ampla visão do mundo e particularmente conhecimento do Brasil e da Amazônia. Teremos em sequência 2 debatedores, o senhor Reginaldo Ramos Machado, secretário especial da Saúde Indígena, e a senhora Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ambos abordarão o componente humano, o que há de maior importância para o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, General Vilas Boas. Muito obrigado, General Vilas Boas. Muito obrigado, dona Cida. Então, nós vamos começar ouvindo o Reginaldo Ramos, que é secretário especial de Saúde Indígena da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ele é graduado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, turma de 1990, mestrado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a ESAO, do Ministério do Exército, de 1998, pós-graduado em Administração Pública na Unisul e atualmente secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Foi coordenador de gestão do IBAMA e diretor de obtenção de terras e implantação de projetos de assentamentos no INCRA. Também é qualificado como empresário no ramo de consultoria de gestão e serviços em segurança e facilities. Então, a palestra é A Saúde da Comunidade Indígena no Brasil. Reginaldo Ramos, é com você. Muito obrigado, Alexandre Garcia, que fez essa apresentação, Dona Maria Aparecida, pela leitura da mensagem do nosso querido General Vilas Boas, que nos acompanha também e está aqui assistindo e idealizador deste webinar. É um muito prazer estar aqui também. Queria cumprimentar todos que acompanham esse webinar de forma virtual. Então, dentro do tema saúde e tecnologia, né, como desenvolvimento da Amazônia, nós trazemos aqui um componente muito importante, que é a saúde indígena. Né? E dentro desse tema, saúde indígena, nós vamos discorrer aqui um tempinho e conhecer o que é a saúde indígena hoje. Então, eu gostaria de acompanhar essa apresentação. E não tem como falar de saúde indígena hoje sem a gente conhecer um histórico, né, de como que nasceu a saúde indígena. Né? Então, a gente tem, desde 1910, um serviço de proteção ao índio, que ele foi passando no tempo. Em 67, nós criamos a FUNAI, que assume essa ação de saúde em substituição a esse serviço de proteção ao índio. Em 1986, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena, e a gente traz à tona, então, esse componente de saúde indígena como um fator importante para a preservação dessa população no cenário do Brasil, mais importante ainda no cenário da Amazônia. Em 99, nós temos a criação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, com a criação dos distritos sanitários especiais de saúde indígena. E o primeiro distrito criado foi o distrito Yanomami. Naquela época, em 1999, nós temos 22 anos. Né? E em 2002, sim, a gente tem a criação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, conhecida PENASP, e a criação da CESAI em 2010. Então, a CESAI ela é uma criação e uma entidade nova, né, jovem no ramo da atuação da saúde indígena, né, porém muito atuante. E a gente vem em 2002 ainda com um orçamento próprio, substituindo, né, a FUNASA, passando todo o orçamento para a CESAI, no Ministério da Saúde. Em 2017, nós temos a criação do incentivo de apoio à assistência aos povos indígenas de alta e média complexidade na rede de atenção do SUS. E em 2018, nós definimos os princípios, diretrizes, estratégias para a atenção à saúde dos povos indígenas isolados e de recente contato, que são os conhecidos PIRC. Então, esse é um histórico rápido para que a gente entenda como evoluiu a saúde indígena no Brasil. Né? Agora, e a CESAI hoje? O que seria a CESAI hoje? Né? Para entender um pouco da CESAI de hoje, eu gostaria que nós prestássemos atenção nesse breve filmete.
Confira agora os números que fazem da CESAI a principal garantia de acesso à saúde para os povos originários em território indígena. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde está estruturada em 34 distritos sanitários especiais indígenas que atuam em territórios homologados pelo governo federal em todas as regiões do país. Somam-se a essas estruturas 69 casas de apoio à saúde indígena, 367 polos base e 1.199 unidades básicas de saúde indígena. Com um orçamento anual de mais de R$1,5 bilhão de reais, a CESAI atende a cerca de 760 mil indígenas que vivem em aproximadamente 6.000 aldeias em todo o país. São 305 etnias que falam 274 línguas distintas. Seja pelo ar, por terra ou pelos rios, o socorro e o atendimento chegam a quem mais precisa por meio de uma frota de carros, barcos e pela contratação de horas-voo. Um batalhão de profissionais garante o atendimento de saúde em cada território onde a CESAI atua. São mais de 20 mil trabalhadores, 15 mil são profissionais de saúde e destes, 52% são indígenas. Foi o empenho desses trabalhadores que fizeram a CESAI bater recordes no atendimento das populações indígenas entre 2021 e os primeiros meses de 2022. Também no ano passado, parcerias com organizações não governamentais foram importantes na oferta de procedimentos de saúde especializados. Os planos de trabalho dos DICEI para 2022 prevêem a contratação de mais profissionais. Do início do ano até aqui, muitos já foram contratados. O trabalho da CESAI nas aldeias também pode ser evidenciado pelos números da vacinação contra a Covid-19. A meta de vacinar pelo menos 90% da população indígena com a primeira dose da vacina foi atingida. Na área dos determinantes ambientais, a CESAI mantém em andamento projetos de saneamento e edificações que vão melhorar a qualidade da água consumida nas aldeias e garantir o bem-estar dos indígenas que usam serviços de saúde. A CESAI também oferece oportunidades. Por meio do programa Jovens Indígenas Meu Primeiro Emprego, muitos profissionais indígenas recém-formados ingressaram na área de assistência à saúde dos DICEI em várias regiões do país. As ações da CESAI são acompanhadas por conselhos locais e distritais, onde atuam mais de 6.000 conselheiros, o chamado controle social. A integração entre as políticas públicas de saúde dos DICEI e as demandas das lideranças tradicionais é intermediada pelo assessor indígena. São mais de 60 assessores atuando nos territórios. A estrutura dos DICEI conta com a atuação dos pontos focais em agendas importantes da saúde indígena, como vacinação, saúde da mulher e da criança e os recém-criados pontos focais da Covid-19. Juntando todos os distritos, o total desses profissionais passa de 100. Considerando que o subsistema de atenção à saúde indígena é um componente do SUS, outro profissional importante para o DICEI é o apoiador técnico de saúde e de saneamento. Ele é a ponte entre os DICEI e os entes federados, como estados e municípios, na oferta de assistência de média e alta complexidade dentro da saúde indígena. Por fim, em sua sede em Brasília, outro batalhão de colaboradores trabalha todos os dias para apoiar os DICEI e garantir atendimento de qualidade aos indígenas. O trabalho da CESAI é intenso e tem propósito: prevenir, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas do Brasil. Dando continuidade, a gente pôde observar nesse vídeo, que é completo e apresenta a CESAI como um todo, inclusive o SUS, como retaguarda a esse subsistema de atenção à saúde indígena que foi criado, tendo em vista a especificidade desses povos, né, as grandes diferenças que existem no Brasil. Foi necessário, então, a criação desse subsistema, tendo o SUS como retaguarda. Então, a CESAI ela funciona como um ministerinho da saúde para atenção ao indígena na atenção primária, né? Os distritos estão colocados aqui apenas para a visão de todos nós que estamos acompanhando o webinar, né, para todos temos uma visão de espaço no Brasil, né? O único estado que não apresenta uma terra indígena demarcada no momento é o do Piauí.
né, ali. Né, não temos nenhuma demarcação ali. Mas todos os outros nós temos uma presença de terra indígena. Esse subsistema, como eu falei, de atenção à saúde indígena, que é conhecido como SASI-SUS, tá? Ele é responsável, a CESAI assume esse subsistema para colocar, né, o trabalho de forma articulada com os indígenas por meio do controle social representado pelo Fórum de Presidentes do CONDISE e dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, como nós vimos também no filme. A CESAI tem toda uma estrutura colocada para atendimento aos indígenas que merece o nosso reconhecimento e para que ela se fortaleça cada vez mais. Entre eles é o controle social, que é a presença do indígena, das necessidades indígenas, com os seus representantes, conselheiros, os seus presidentes de conselho e o fórum do presidente de conselho distrital de saúde indígena. E temos duas vertentes, que é a atenção à saúde indígena, com a DASE, né, o Departamento de Atenção à Saúde Indígena, e o Departamento de Determinantes Ambientais, assim que se fala. Eu vou agora tratar do Departamento de Atenção à Saúde Indígena. Dentro do Departamento da Saúde Indígena, nós temos alguns eixos de atuação, como vemos aqui, da mulher e da criança indígena, da vacinação, da vigilância, alimentação e nutricional, da saúde bucal, da saúde mental, da vigilância epidemiológica e também colocamos aqui o importante eixo da medicina tradicional. E dentro desses eixos, né, a gente tem algumas ações importantes, que é a atenção especializada aos povos indígenas, né, esse incentivo à rede de atenção do SUS para atendimento aos indígenas na alta e média complexidade, atenção à saúde das mulheres e crianças indígenas, desenvolvidas lá dentro dos distritos. Os distritos são as forças executoras da CESAI. Tudo acontece, né, para a saúde indígena no distrito. Lá é a ponta da linha onde todo o apoio acontece aos indígenas. A vigilância alimentar e nutricional, a vigilância em saúde, é um processo contínuo e sistemático ali de coleta, análise, interpretação dos dados sobre a situação das populações indígenas. E essas são ações dos eixos que nós comentamos naquelas fotografias. A imunização, prioritária na CESAI, inclusive com a Covid recente, a população indígena foi priorizada com a chegada do primeiro lote de vacina e foi distribuído para a população indígena, né? Uma atenção especial a todo o Programa Nacional de Imunização, não só a Covid, mas todo o Programa Nacional de Imunização Indígena, a CESAI acompanha, é sistemático. A saúde bucal, ações de escovação, de aplicação de flúor, a aplicação e distribuição de kits de higiene com parcerias, então também a CESAI atua nessa área. A educação permanente fundamental, que é um plano de educação continuada para mantermos as nossas profissionais de saúde, né, a equipe multidisciplinar de saúde, os agentes indígenas de saúde, atualizado com as normas, com os procedimentos, né, e as condutas de saúde em atenção à população indígena, que tem toda uma especificidade nesse cuidado. E a saúde mental também, que não pode ser esquecida, porque as aldeias, né, e a população indígena cada vez mais se aproxima da cidade. E ao se aproximar da cidade, eles têm contato com algumas situações que, voltando para a aldeia, podem tornar um problema, como álcool, droga, né? Então é importante que a gente tenha todo cuidado com a saúde mental também, para evitar alguns desprazeres na saúde dentro das aldeias. Contando também com a parte da pagelança, dos rezadores, dos raizeiros, né, e outros cuidados tradicionais dos povos indígenas, que são de suma importância para a saúde nas aldeias. E dentro dessa ação de saúde indígena, nós temos algumas estruturantes, como a execução de chamamento público exclusivo para a CESAI, dentro da Agência de Atenção Primária à Saúde, Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, que é a ADAPS, onde nós colocamos uma necessidade bastante importante de médicos, né, para
estarem presentes nas áreas de difícil provimento. No Brasil e nas áreas onde nós temos a maior parte das aldeias, nem todos os profissionais de saúde, né, se sentem à vontade para estarem lá cumprindo a missão de salvar vida. Mas nós, dentro dessa agência de desenvolvimento, colocamos um número expressivo de médicos para recompletar essas posições. E ao longo desse ano e para o ano que vem, essas vagas serão recompletadas. O mês de vacinação dos povos indígenas, importante ação e estruturante que fazemos, terminou o mês passado, retomando a necessidade e a importância da vacinação dos povos indígenas em todas as aldeias do Brasil, nos 34 distritos, né? Principalmente também com aqueles que não alcançaram a periodicidade de 4 entradas da equipe de saúde ao longo do ano. A equipe tem que fazer as entradas, no mínimo 4, para cumprir o PNI. Então a gente faz esse mês de incentivo à vacinação dos povos. Temos também o projeto Mais Saúde Indígena. É um projeto que nós contamos com parcerias privadas, inclusive, de organizações também não governamentais, que dão apoio à saúde com a parte de tecnologia, de mais acesso à tecnologia, com exames, com cirurgias, tudo isso em área, na aldeia. Então é trazendo a alta e média complexidade para, junto da aldeia, né, com o apoio da CESAI e com outras parcerias, até com o Ministério da Defesa, em logística. Isso muito importante, essas ações também da CESAI, Mais Saúde Indígena, dentro da aldeia. Aproximamos também das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde com essa ação, porque nessa ação a gente evita que o indígena seja deslocado para o município ou para a rede de atenção do Estado para realizar esse tipo de intervenção que a gente faz na própria aldeia. Então, tem dado muito resultado também. E a Operação Gota, em 2022, também nas áreas de difícil acesso, aquelas que nós não conseguimos chegar com a promoção da vacinação dos povos indígenas, aí nós contamos com o apoio também do Ministério da Defesa, na parte de logística, levando nossa equipe nas áreas que nós não alcançamos essa periodicidade. Pólio? Também, exatamente. Estratégia da vacinação de fronteiras, em parceria com a OPAS, também foi feito no mês passado, onde nós procuramos, por que a OPAS? Porque é fronteira. Então não adianta vacinar só a nossa população indígena, como do outro lado, né, a gente não tem também essa imunização, a gente faz essa parceria com a OPAS e vacinamos ali os povos indígenas da fronteira. E o projeto que está sendo feito agora, neste momento, lá em Manaus, que é o projeto piloto de descentralização dos soros antiofídicos aos distritos sanitários especiais indígenas. Então, equipes estão lá se qualificando no uso desses soros e receberão o soro em boa quantidade para atender os distritos do Amazonas e da Amazônia Legal. Neste momento está sendo feita essa qualificação lá. E para nós termos uma noção geral do número de atendimentos no governo atual, até o presente momento, de saúde, contando toda a parte de enfermeiros, médicos, de odontologia, de nutricionistas, de psicólogos, assistentes sociais, nós fizemos até o momento 48.541, como está escrito aí, atendimentos. São ao longo desse governo, 3 anos, né, e pouco. E um comparativo aqui, de azul, os governos anteriores, nós tivemos 19.675 atendimentos de saúde à população indígena. Então, realmente, a CESAI, ela dá um... 19 mil ou 19 milhões? 19 milhões. 19 milhões, 48 milhões. Obrigado. É muito número, né? É muito número ali. Então, esse é o comparativo para a gente entender como o trabalho da CESAI é importante e como tem evoluído. Agora, no outro eixo, saindo do eixo saúde, vamos para o eixo de determinantes ambientais. Nós atuamos no abastecimento de água, implantação, reforma, manutenção do sistema de abastecimento de água nas aldeias, né? Soluções alternativas coletivas de coleta, carros, pipas, aquisição de insumos e equipamentos para tratar os sistemas de abastecimento da água. Controle da qualidade da água, em parceria com outros órgãos que executam também essa atividade,
educação em saneamento, né, em saúde para o saneamento da água também, a educação permanente, oficinas, capacitações das nossas equipes, dos agentes indígenas de saneamento, a equipe multidisciplinar de saúde indígena e o setor de saneamento nas aldeias, que nós temos dentro de cada distrito um serviço específico para o saneamento. A estrutura de saúde também nós cuidamos, com uma implementação, reforma, construção, manutenção das unidades básicas de saúde indígena, dos polos básicos de saúde indígena, das casas de apoio à saúde indígena, as próprias sedes dos distritos, né, especiais de saúde indígena e alojamentos também são feitos, construídos e manutenidos por esse departamento da CESAI. E o esgotamento sanitário também é trabalhado dentro do departamento ambiental, plantação, reforma, melhoria e gestão de resíduos sólidos, muito importante também dentro das aldeias, que é um vetor também de algumas doenças, né, se isso não for observado. E nas nossas andanças, nas nossas visitas aos distritos, nós temos observado essa necessidade, né, de educar, de criar, de fazer programas, né, de incentivo ao cuidado dos resíduos sólidos nas aldeias. E como ações estruturantes, dentro desse departamento de ações determinantes ambientais, nós colocamos aqui uma celebração de um termo de execução descentralizada com o Ministério da Defesa para perfuração de poços, hoje previsto 156 poços nesse TED, que deve avançar mais para o ano que vem. Esse ano ainda nós tivemos uma dificuldade no avanço, mas avançará em breve. Elaboração de projetos de referência, visando padronizar as edificações da CESAI. Então, hoje, quando eu quero construir uma casa de apoio à saúde indígena, eu tenho um projeto de referência. Então, isso dá mais celeridade no processo todo de construção. E assim é no polo base, assim é nos alojamentos que são necessários, nos banheiros domiciliares. Já vem num padrão. Já vem num padrão. Produção em série, digamos. Produção em série, exatamente. E esse padrão, Alexandre, ele é bem legal porque ele obedece à especificidade do distrito local. Não tem uma solução nacional, né? Então ele facilita. E para isso nós criamos os escritórios de projetos regionais, para obedecer essa especialidade indígena. Porque o Distrito do Sul é totalmente diferente do Distrito do Mato Grosso, que é totalmente diferente do Distrito da Amazônia. Até a questão cultural, né? Questões culturais, né? As tradições são bem diferentes, né? E o Programa Nacional de Acesso a Águas dos Territórios Indígenas, o PENAT. O PENAT será lançado amanhã pelo Ministro da Saúde. Foi uma questão que nós identificamos em todos os distritos que nós conhecemos e conversamos e visitamos nas aldeias. A necessidade básica de todos eles é água. É impressionante. Às vezes está do lado da água, na ilha de Marajó, ou do lado de um grande rio, mas não há água dentro da aldeia, ali 2 quilômetros, 1 quilômetro daquele curso d'água. Então, realmente é uma necessidade muito básica e que nós resolvemos atacar de forma nacional, não ficar apagando um incêndio, né, ali, construindo um pocinho aqui, outro pocinho ali dentro das necessidades. Nós criamos um programa nacional para acesso à água. Então, esse programa conta com esses TEDs, conta com parcerias privadas, a contratação de empresas para perfuração de poços nos distritos. Então, são várias soluções que vão atender de uma forma dinâmica e rápida, com a criação desses escritórios, o acesso à água à população indígena, que em breve também sentirá, né, a consequência da elaboração desse programa. Eu falo com muito vibração desse programa, porque realmente é uma necessidade básica e a gente conseguiu enxergar e estamos atacando. E para trabalhar nisso só com vibração, sentido de missão, né? Exatamente. E o controle social, importantíssimo, que nós não poderíamos fazer nada disso, a CESAI, né? Aqui os técnicos, nossos diretores, não conseguiríamos fazer nada do que nós imaginamos fazer ou estamos fazendo sem a presença do indígena, sem a participação do indígena, que eles têm que ter essa representatividade. E eles têm essa representatividade com os conselhos locais e com os conselhos distrital e com o fórum dos presidentes de Condize, que trazem para nós essas necessidades e são as palavras finais, né, dos indígenas para a direção da CESAI. Importantíssimo que nós trabalhemos junto. Cada um com seu chapéu, tenho falado isso, cada um com a sua responsabilidade
e cada um com suas competências que estão previstas na PENASP, né? Mas trabalhando junto e contando um com o outro, a gente consegue avançar muito e é o que está acontecendo, é o que nós propomos acontecer para esse trabalho. No enfrentamento à Covid, destacamos o trabalho da CESAI em 2019, 20, 21, já no final de 19, 20 e 21, com várias ações importantíssimas que fizeram com que os nossos índices de contaminação, né, e até mesmo de óbitos, graças a Deus, fosse muito reduzido. Graças à ação rápida, efetiva e a decisão da CESAI de atacar a doença e não esperar a doença chegar. Isso foi muito importante naquele momento. Até arrepia de falar isso, porque foi uma decisão difícil e foi tomada essa decisão dentro de várias dessas ações que estão colocadas aí, mais de 3 mil profissionais contratados em 2020 e 2021 para atuar na Covid. 354 unidades de atenção primária indígena, é como se eles não fossem a atenção do SUS, da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde ou Estadual de Saúde. Foi criado um ambiente só para os indígenas nesse primeiro tratamento. Isso teve muita resolutividade também, né? 12 milhões de equipamentos distribuídos de proteção, foi muito importante. 20 missões interministeriais com o Ministério da Defesa, levando a equipe para vacinar lá na ponta da linha, no momento da crise, enfrentando realmente a doença. Importantíssimo. E também a participação do controle social na conscientização da população indígena, que é muito novo. Essa situação para o indígena é diferente quando apresentada para o não indígena na cidade. Então, lá na aldeia, o entendimento, a necessidade de nós atacarmos essa doença com a vacinação e todos os outros sistemas de proteção que nós colocamos, né? E realizamos aí 60.505 atendimentos nas aldeias. E hoje, o dado da semana epidemiológica, na semana anterior a essa que nós estamos vivendo hoje, os dados são esses: 66.140 casos confirmados, né, com 64.469 recuperados. Praticamente uma ação muito efetiva, né? Agora, na Amazônia Legal, vou me ater um pouquinho a falar da Amazônia Legal, né, dentro do nosso tema Amazônia, né? Dentro da Amazônia Legal, Alexandre, nós temos 25 distritos sanitários, dos 34. Né? São os 25 que estão dentro da Amazônia Legal, e daí traz para a gente a importância de nós olharmos com uma lupa diferenciada para essa área da Amazônia. Com a população estimada nessas áreas de 478 mil, né? De 762, 478 mil estão na área da Amazônia Legal. Em 296 etnias e 5.307 aldeias, né, estão dentro dessa área. E para conhecimento de todos nós, né, uma notícia que a Amazônia Legal possui uma área que corresponde a cerca de 20 países da Europa, em termos proporcional, né? Esse é um dado importante que a gente tem noção do tamanho da área que nós estamos trabalhando, encarando e que temos que resolver o problema. Esses 25 de 6 contam com 10.904 trabalhadores de saúde dentro da Amazônia Legal, né? Muitos desses trabalhadores, compondo aí todas essas equipes técnicas, auxiliares de saúde, bucal, psicológico, toda essa parte da nossa equipe multidisciplinar de saúde indígena, são também indígenas. E nós incentivamos isso também. Quanto mais indígena formado, qualificado, preparado para atuar na saúde indígena, é melhor para nós, é melhor para o próprio indígena, né, essa interação do cuidado com a cultura, né, e com as tradições indígenas. Isso é muito importante. Aí a gente tem lá dentro os agentes indígenas de saúde, em cada aldeia tem um agente indígena de saúde, que é o primeiro atendimento, é o primeiro contato com a necessidade de atendimento da população. E também de saneamento. Dentro do nosso orçamento, Alexandre Garcia e todos que nos acompanham, dos 1,6 bilhão, né, de reais, nós destinamos à Amazônia Legal 1,1 bilhão de reais para os de 6, né, fazendo toda a sua parte de ação que tem que fazer. Isso tudo representa 71% do orçamento da CESAI, como um todo, está para a Amazônia Legal. Não poderia ser diferente, né, porque é onde está a maior população realmente.
ou seja, nós estamos alinhados, né, com a necessidade. 753 contratos vigentes nós tratamos lá nos D6 da Amazônia Legal, transporte, alimentação, locação de imóveis, né, manutenção de mais de 15 mil lá profissionais dentro da área de saúde, aqueles da equipe multidisciplinar, entre os conselheiros, entre outros que atuam também na parte de saúde. Aquisição de mais de 17 milhões de reais em medicamentos. Isso aí é constante. E a execução de todo o saneamento básico nessas aldeias. Nessa área de saúde, na Amazônia Legal, nós não podemos deixar de falar também um pouco da malária. A malária, ela atinge, né, grande parte dos nossos distritos, dos 25, os 21 são endêmicos para a malária, né? E alguns deles com uma situação bem diferenciada, de alto risco para a doença, como está colocado aí no slide, né? Nós tivemos em 2021 45 mil casos, e em janeiro a maio desse ano foram identificados 13 mil casos positivos de malária. A gente visualiza com as nossas ações uma diminuição para esse ano da incidência de casos de malária. Nós estamos visualizando esse cenário, isso é muito bom e importante, fruto das ações que estão sendo tomadas pela CESAI, né, e pelos distritos para a gente evitar a disseminação dessa contaminação, né? Nós tínhamos em 2018 uma visualização de redução de 30% do número, né? E nós tivemos 5% até o momento, e esse ano nós, com a intensificação dessas ações, vamos bater um número de redução bem maior, chegando próximo a esse indicador que nós colocamos no plano distrital de saúde indígena. Não podemos também deixar de falar da medicina tradicional na Amazônia Legal e também em todos os distritos, né, com um programa articulado de saberes em saúde indígena. É onde a gente traz para dentro da saúde, da necessidade de saúde dos povos indígenas, os conhecimentos da medicina tradicional, né, que são realizadas lá dentro da aldeia há anos, né, e que dão resultado, né, até mental, né, a melhoria mental, para aquele tratamento que é feito dentro da aldeia, pelos seus pajés, né, pelos seus tuxauas. Isso é muito importante, que a gente não deixa de incentivar, acompanhar e desenvolver cada vez mais, porque a pandemia ela reduziu um pouco dessa atividade. E agora nós estamos retomando essa atenção da medicina tradicional. Imunização da Covid, também na Amazônia Legal, a cobertura da primeira dose foi muito boa, dentro das nossas metas estipuladas, e os dados estão aí, e estão também no nosso site. O nosso site é muito transparente e bem fácil de acompanhar, não só na parte de saúde, como também na parte de orçamento, para onde foi cada recurso empenhado na saúde indígena e como foi empregado. E nas ações de saneamento dentro da Amazônia Legal, a gente pode destacar que 2.000 infraestruturas de abastecimento da água, 56 casas de apoio à saúde indígena, 769 mil unidades básicas de saúde, 212 polo base e 2.300 módulos sanitários domiciliares. Esse é o nosso padrão de construção CESAI, não é algo paliativo, é algo para ser duradouro, para que atenda realmente a população com a dignidade que a população indígena merece para ser atendida. Ainda o acesso à água, nós temos mais de 62%, né, da população da Amazônia Legal com acesso à água, e nós, com o nosso programa de acesso para todas as aldeias, buscamos elevar esse número, a água potável de qualidade. E obras em execução, 159 obras neste momento, distribuídas ali entre as unidades básicas de saúde, o azul, que é mais claro, e o sistema de abastecimento d'água, que é o laranja, que representa ali a maior quantidade de obras que nós estamos fazendo, alinhado com o que nós estamos trazendo aqui para todos nós em relação às ações da CESAI. Eu gostaria de passar mais um filminho para animar a nossa apresentação, né, para dar uma dinâmica maior, se for possível, dentro dessa ótica aí da água. Subindo o rio.
da aldeia Cocai Moro para a aldeia Ricarô. Vamos inaugurar um sistema de abastecimento de água, fazendo o que a gente precisa fazer nas aldeias do Brasil. Essa inauguração simboliza a ação, o nosso programa que a CESAI está fazendo, que é o Programa Nacional de Acesso à Água Potável nas Aldeias Indígenas do Brasil. E esse é o padrão CESAI de construção de abastecimento de água. Nós temos aqui um poço de 130 metros de profundidade, nós temos o sistema de energia solar e a captação de água na caixa d'água e abastecimento de todas as casas da aldeia. Então isso é CESAI, isso é Ministério da Saúde, isso é Governo Federal. Muito obrigado. Alexandre Garcia e todos que acompanham, é assim que se faz saúde indígena. O pessoal da cidade não sabe disso. É difícil. Tem água encanada lá na aldeia. Exatamente. É fácil chegar, é só ligar a torneira, né? É. Mas lá é esse todo o trabalho que a CESAI enfrenta e é assim que se faz, Alexandre. É indo lá, conhecendo, fazendo, né, acompanhando, estando junto do indígena, e o distrito tem esse trabalho. O distrito faz isso com as equipes de saneamento, com as equipes de saúde. É incrível o trabalho dessas nossas equipes lá no distrito. Cada um, como eu disse, com a sua especificidade, né? E as articulações e parcerias também que nós contamos são fundamentais para a execução desse todo o nosso trabalho. Ministério da Minas de Energia, com a energia solar para as terras indígenas, Ministério da Cidadania, prevenção de uso de drogas e atenção à reinserção social de usuários. Então a gente procura trazer todas as parcerias para juntos da CESAI, aqueles que têm algum viés com a saúde, né, ou que podem melhorar a saúde dos povos indígenas, nós procuramos, trazemos e estamos de portas abertas para que venham também falar conosco, apresentando suas necessidades. E recebemos doações, etc. Temos ali a Embaixada de Israel com sistema de filtragem também de água por membranas, capta direto do rio, passa na filtragem e sai para o consumo, né? A Vale com doação de equipamentos, de tecnologia também, que são utilizados nas unidades básicas de saúde, né? Então todas essas parcerias são muito importantes para a gente e fazem a diferença na saúde indígena. E nós trabalhamos muito forte com eles também. Um outro videozinho, como a gente pode contar com as parcerias. Eu colocaria também ali uma saúde mais resolutiva, com toda essa tecnologia, essas parcerias. Isso é real, é atual, né? Aconteceu no Odissei, no interior sul, né? E agora nós estamos estendendo para todos os distritos. Como é que se identifica aquelas vocações de profissionais de saúde lá dentro? Gente que vai estudar em curso superior, odonto ou medicina, ou enfermagem, ou em outro curso de técnico em enfermagem, por exemplo? A própria comunidade, ela tem algumas associações que facilitam esse acesso à universidade dos indígenas, né? E nós temos para todos os cargos um processo seletivo, é por processo seletivo. E dentro da seleção, né, na portaria de seleção, nós oferecemos aos indígenas algumas vantagens.
por essa necessidade e também incentivar para que os indígenas estudem cada vez mais. Então, por ser indígena, já ganha uma pontuação diferente e por ser aldeado, uma pontuação ainda maior. Então, no processo seletivo com não indígena, o indígena aldeado já sai na frente dentro da classificação. Mesmo por causa da linguagem. E exatamente, que é muito importante. Entender um paciente. Faz a diferença, com certeza. Né? E eu também gostaria de falar, praticamente já encerrando a nossa participação, sobre o distrito Yanomami, que foi o primeiro distrito sanitário especial de saúde indígena. O Yanomami, ele está localizado, né, ali, o mapa facilita aí o entendimento, na região norte do Brasil, né, mais ao norte do Brasil, com essa grande extensão territorial, 96 mil quilômetros quadrados. Roraima, ele passa ali Roraima, divisa com o estado do Amazonas e ainda a fronteira com a Venezuela. É uma grande área, né? E os municípios que ele abrange também estão colocados ali. O importante aí que ele tem 98% de acesso a essas comunidades indígenas é o modal aéreo. Veja a dificuldade de acompanhar, de fazer saúde, de construir, né, esses sistemas de abastecimento d'água, as unidades básicas de saúde, nessas áreas onde só se chega por avião. Às vezes a contratação para uma obra dessa fica muito cara porque só o índice de mobilização para a execução da obra é mais do que 50% da própria obra. E é difícil uma empresa para encarar a construção. Então são várias dificuldades que nós enfrentamos dentro da saúde indígena que só estando lá para realmente conhecer e fazer. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo lá é com muita dificuldade, é com muita vontade, né? Com muito planejamento, com muita energia. Por isso que as pessoas que trabalham na saúde indígena têm que ter essa energia e têm que ser comprometidas, Alexandre, porque senão não funciona, né? E 2% só do modal de acesso ao Yanomami, ao indígena Yanomami, é terrestre. Olha a dificuldade, né? E quão caro é esse tipo de apoio, né? Aéreo, avião, helicóptero, né? Horas voos são muito caras. E tamanho maior que 2 Holandas. Tá? Exatamente. E também nós temos estados e municípios que não têm este apoio que a CESAI oferece aos indígenas com os modais aéreos. Né? Isso também é muito importante. 29 mil indígenas, 366 aldeias, 2 etnias que temos lá, Yanomami e Acona, 5 línguas, né, e o estado Roraima e Amazonas, para a gente ver o tamanho do Dicei Yanomami. 806 profissionais, 37 são indígenas, 37% nessa área do Dicei. Tem alguma migração de Yanomami entre Venezuela e o território brasileiro? Existe sim. Existe sim. E aí eles são recebidos e tratados? Se estão lá, né, temos que fazer esse apoio. Se estão dentro da área, a gente também faz o apoio. 37 polo base, uma casa de apoio à saúde indígena, 77 unidades básicas de saúde dentro da área que nós colocamos aqui, como o senhor falou, que lembra aí 2 Holandas, né? Nos últimos 12 meses, Alexandre, nos nossos atendimentos de saúde para o Yanomami, 906 mil atendimentos foram realizados. Isso também é um número expressivo. Desses 906 mil, 575 mil só foi do mês de maio a dezembro de 2021 e 336 mil atendimentos neste ano, apenas lá para Yanomami. E aqui a malária, como eu falei, que a gente tem uma visualização de que as ações que estamos realizando vão nos apresentar uma redução da incidência da malária, é fruto dessas ações que começaram lá em 2021, com aquele propósito de redução de 30%, com essas ações que nós apresentamos aí, um plano de enfrentamento, plano emergencial, capacitação, né, as visitas técnicas lá no hemosparasitos, distribuição de testes diagnósticos. A malária é a doença que mais preocupa? A malária é a doença que mais preocupa. E acompanha a malária também a tungíase, que também atacamos nesse mesmo nível. Entendeu? A tungíase também, em algumas áreas, ela é o bicho de pé
É conhecido como Sim. o bicho de pé. Tem algumas Sim, áreas que ela se torna muito gravíssimos. presente. Exatamente. Alguns lugares ela se torna muito presente e atacamos também Falou em bicho de parceria. pé, eu entendi, porque é a minha infância. Né? Tá certo. E a parceria também com o Ministério da Cidadania, da Mulher, Direitos Humanos, tem nos ajudado também a atacar essas doenças, né? Chega a destruir os pés, os dedos dos pés. Eu vi imagens outro dia. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E nós temos esse cuidado também. E partindo para o final, né, Alexandre? A gente nunca quer chegar ao final porque é motivante. Eu ainda tenho umas perguntinhas aqui no final. Vamos mais um filminho. Estou aqui no norte do nosso país, na região de Surucucu, agora aqui que nós passamos anteriormente, Surucucu. Paramos também ali no nossos polos bases, estamos visitando nossos polos bases aqui da região do Yanomami. Paramos agora aqui em Parima e eu não poderia deixar de constatar aqui a nossa presença, CESAI, os nossos profissionais de saúde dedicados, presentes, acompanhando essa comunidade indígena de uma forma exemplar. Dificuldades são muitas, nós temos muitas dificuldades. Pela própria área que nós estamos vendo aqui, a dificuldade é natural, de chegada, de transporte, de logística, de todos os montes, temos dificuldade aqui. Eu estou falando que a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar que vai dar certo, mudar o nosso discurso, começar a mudar por nós mesmos. E mudando nós mesmos, nós conseguimos mudar a comunidade. Temos que acreditar. Já foi muito pior. Todos fizeram uma parte e nós estamos fazendo também a nossa. Vamos melhorar. Nós temos trazido equipamentos novos, tecnologia de tratamento, Salto AZ, outras tecnologias que a gente pode ter acesso à água potável para todos, medicamentos, telesaúde, numa região inóspita como essa, né, energia solar. Então estamos fazendo muita coisa e temos muito mais a fazer. O importante é que a gente venha aqui no extremo norte do país, no polo base Parima, né, e identificamos a nossa equipe fazendo o seu trabalho, controlando malária, controlando a desnutrição. Isso é bom de ver, isso é saúde, isso é CESAI. Parabéns aos nossos integrantes das equipes Multidisciplinares de Saúde, parabéns à CESAI. Esse é o trabalho motivante, né? E estar lá, nós não temos como identificar. Em todo o polo base que eu pousei, tinha um profissional de saúde lá. E esse profissional de saúde, dependendo da área, ele fica 20 dias em área, lá no local, e depois mais 10 dias de repouso, e retorna de novo à ação. Outros ficam 30 dias em área, e depois mais 20, 30 dias. Esse acesso é difícil. Né? Agora, e o acesso aos povos isolados? Mais difícil ainda. Como é que chega lá? É mais difícil ainda. Temos a interlocução com o CONDISE, que é o Conselho, né, Distrital de Saúde Indígena, que traz para a gente essa necessidade e abre as portas para que a equipe chegue a essa área. Muitas vezes até construindo ponto de pouso, né, de helicóptero para fazer apoio e resgate de alguma população indígena que esteja nessa situação. Mas nós temos uma comunicação via rádio com todos os polos, todos são ligados via rádio, e hoje também a internet em alguns lugares que a gente imagina que não tem, ela chega, né, e o indígena tem acesso, e também a gente pode receber algumas informações e chegar lá, nesses povos. Eu lembro de Operação Assiso, lembro de Projeto Rondon no auge. Esses ensinamentos, essa experiência está sendo aproveitada pelo CESAI na prestação de saúde? Sendo aproveitado. O Assiso se parece muito com o CESAI mais saúde. É tipo um Assiso, onde a gente leva toda a estrutura de cirurgias, de atendimentos ambulatoriais, de dentistas, de ginecologistas, e a gente faz tipo o Assiso, né? E o projeto Rondon também, levando os profissionais, né, para atuar nessa área indígena. Nós temos alguns projetos também para tratar com o Ministério da Defesa, sobre o serviço militar obrigatório, né, que o Ministério da Defesa tem para os recém-formados nas unidades do Exército de Fronteira e tal. Então a gente tem uma conversa, estamos estruturando uma conversa para aproximar esse serviço militar obrigatório da saúde indígena também. Isso acho que vai ser uma diferença importante. Estamos iniciando esse tratamento, então faz parte sim, todo esse conhecimento adquirido não foi abandonado. Eu ouvi a sua menção sobre indígenas que trazem da cidade
Lá na Amazônia já nem é cidade, já é interior. O problema da droga, do álcool. Agora, com esse acontecimento lá no Vale do Javari, a gente fala muito de droga, a droga chegando a polos de droga lá ao longo dos Solimões, por exemplo. A saúde indígena atua como para evitar esse contágio? Exatamente. A saúde indígena atua junto com a comunidade indígena e também com as capacitações e programas de incentivo à medicina tradicional, incentivo cultural, ao esporte, né, também à saúde. Então a gente procura fazer esse envolvimento principalmente da juventude, né, nessas outras áreas, tirando dessa visão da facilidade do uso do álcool e da droga para conseguir alguma coisa, né? Então a gente tem essa participação. Agora, o resultado disso tudo, se comparar com a expectativa de vida de 30 anos atrás e hoje, aumentou? Há resultados efetivos da ação sanitária nas aldeias? Há resultados efetivos da ação sanitária nas aldeias. A expectativa de vida é bastante grande. Nós temos uma participação de anciãos na comunidade indígena com um percentual grande e que influencia também a juventude na prática das boas práticas, né, de saúde, né? E eles até combatem, né, também, nos ajudam a combater a esse acesso facilitado ao álcool e droga. Algumas etnias têm a própria inserção, né, na parte de álcool, etc., faz parte da cultura, que também, com a participação do próprio indígena, visualizando essa longevidade, né, a gente procura orientar sem interferir, logicamente, na cultura, na antropologia, naquilo tudo que eles acreditam. A base da nação, né? Exatamente. A família, a aldeia, a aldeia. A cidade, a nação é a grande aldeia de todos nós. Né? Bom, e por último, só dar como notícia que nós faremos a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, em 14 a 18 de novembro. Essa 6ª Conferência Nacional visa justamente revisitar a Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, que tem 20 anos, né, da sua criação, e nós vamos proporcionar então a execução dessa conferência. Os nossos contatos estão aí, o nosso site para dúvidas e esclarecimentos das informações que aqui trazemos, e só tenho a agradecer ao Instituto General Vilas Boas, ao Alexandre Garcia por me acompanhar aqui, proporcionar essa tarde agradável de falar de saúde indígena, que é motivante e que nós estamos à disposição. Nós aqui agradecemos, secretário Reginaldo, por esse depoimento que eu acho que o citadino, o urbanoide não conhece, né? O verdadeiro Brasil que está lá embaixo da floresta amazônica, né? Lutando contra a cobiça internacional, contra todos os tipos de cobiça, mas nós vamos vencer, né? Esse é o Brasil. Muito obrigado, secretário Reginaldo, e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho da CESAI. Muito obrigado. Bem, nossa próxima convidada é uma querida ministra, agora se licenciou, Damares Alves. Ela é advogada, educadora, foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, até há pouco. Foi uma das fundadoras do Comitê Estadual do Movimento Nacional Meninas e Meninos em Sergipe, na década de 80, que tem como principal função a proteção de crianças em situação de rua. Atuou ainda na defesa dos direitos das mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo e do movimento Pró-Vida. Foi assessora parlamentar atuando nos bastidores do Congresso Nacional por mais de 20 anos. É considerada referência no combate à pedofilia e na proteção da infância. Advogou voluntariamente por muitos anos para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. O tema é repensar suas práticas. Eu parabenizo o Instituto pelas iniciativas. E começo aqui assim muito ofegante, depois de ver tantas imagens lindas que a CESAI exibiu. Não tem como ver essas imagens e não se apaixonar pelos povos. O Brasil precisa entender, Alexandre, o tamanho do patrimônio que nós temos. O Brasil precisa entender a grandiosidade que é nós termos em solo brasileiro
305 povos indígenas diferentes entre si. Gente, qual é a nação do mundo que tem essa diversidade que nós temos? E assim, todo mundo fala, é índio. Não, gente, eles são diferentes entre si. E às vezes não se conhece a maioria, às vezes são inimigos históricos, são amigos históricos, mas são 305 povos diferentes. E que falam, Alexandre, 274 línguas diferentes. Quando a gente começa a pensar nisso e a gente começa a ver as fotos dos diferentes povos, não tem como dizer para o mundo que o Brasil é a nação mais espetacular que nós temos. Que essa pátria é incrível e essa pátria tem os povos mais lindos do mundo. Então, quando eu vi as imagens exibidas pelo secretário, eu confesso que tem momentos que as lágrimas vêm. Né? Eu consigo identificar dos 305 povos, eu consigo identificar pelo rosto um ou outro, são muito parecidos, mas a gente consegue identificar. E ele exibiu uma série de fotos de povos bem diversos. Só quem tem esse olhar acentuado iria identificar que havia diferenças gritantes, apesar da semelhança física, havia diferenças gritantes. E preciso também, Alexandre, antes da gente tocar no assunto que me traz aqui, falar sobre o trabalho da CESAI. Como ministra, eu tive que trabalhar diretamente com a CESAI. E a CESAI, essa gestão, fez de fato uma revolução na saúde indígena. Tratou o índio lá na ponta como ser humano e respeitou primeiro a dignidade humana. E isso fez toda a diferença. E eu vou dar um exemplo. Quando o Covid chega, havia os profetas do caos, especialmente lá fora, dizendo que o Brasil iria dizimar todos os indígenas. E que todos os índios no Brasil morreriam de Covid. E isso foi uma falácia, foi um discurso tão terrível contra a nação brasileira, mas eles não contavam com o trabalho da CESAI. O antigo secretário, o Coronel Robson, como o atual secretário agora. Antes mesmo do presidente decretar o estado de emergência no Brasil, em final de janeiro, a CESAI se antecipa. E diz o seguinte, ninguém entra em áreas. A CESAI vai lá e diz, ninguém entra, porque o medo da CESAI é que se alguém entrasse, levasse, inclusive, vou te contar um segredo, nós temíamos até uma contaminação criminosa para culpar o governo brasileiro. Nós tivemos que, eu me lembro que na Páscoa, em abril de 2020... E não seria inédita essa contaminação criminosa. Em abril de 2020, eu peguei uma aeronave, eu, presidente da FUNAI, o então secretário, e fomos para o norte. Porque havia uma denúncia e a gente foi conversar com as polícias de fronteira. Porque se eu contaminasse uma etnia, bastava uma etnia inteira estar contaminada, nós seríamos o genocida. Mas a CESAI foi na frente, saiu na frente. Ninguém entra. Mas para que ninguém entrasse, o índio tinha que ficar na aldeia confortável, para ele não ter a iniciativa de sair. Porque a gente também corria o risco. O índio vai querer sair em busca de comida, o índio também saca o Bolsa Família, o índio tem benefícios. Nessa saída, ele pode pegar doença na cidade. Então, a CESAI se antecipa com o nosso ministério, mantendo eles com comida na aldeia. Então, os trabalhos iniciais de prevenção à Covid resultou no quê? 900 índios morreram em todo o país. Quando disseram que a gente ia dizimar todos os povos indígenas. Morreram muitos índios? Morreram. 900 vidas são muitas, mas quando a gente compara o número de pessoas que morreram em área urbana e os índios que têm uma saúde tão frágil, e Covid chegou em comunidades, mostra a eficiência. E quando eu levei esses dados para a ONU, Alexandre, e levei para a OMS, e também levei como a CESAI conseguiu vacinar os índios, o mundo não acreditava. Vocês conseguiram fazer isso? Conseguimos. Então, assim, foi respeito aos povos o que a CESAI fez, e isso me alegra muito e me emociona. Porque quando a vacina chegou, Alexandre, ele mostrou muitas imagens que tem área que só vai de avião. Mas o avião desce num ponto. Depois tem, às vezes, que caminhar, navegar mais um dia de barco. E depois mais um dia de caminhada. Eu quero que as pessoas imaginem como é que é levar a vacina. O avião desce, tem toda a pressão, com a pressão do avião, depois mais 2 dias de barco no sol, a vacina no gelo, depois mais um dia de caminhada. Então, quando uma equipe tinha vacinado a primeira dose,
que essa equipe estava voltando, já tinha que estar saindo uma outra com a segunda dose para chegar lá. A logística para vacinar esses índios, eu acho que nós demos um show para o mundo. Então, eu preciso dizer que a CESAI me emociona, eu que vi muita coisa no passado, né? A CESAI me emociona a forma como está cuidando. E assim, quem não viu as imagens, recupere, se apaixone pelas nossas crianças, pelas nossas mulheres indígenas, pelos nossos povos. Os nossos brasileiros. Brasileiros, originários. Bem, mas o que me traz aqui é um assunto delicado. Apesar de tudo que nós temos visto e dos povos serem tão incríveis e tão extraordinários, nós temos um ponto que ainda é polêmico e que a gente precisa conversar. E eu tenho feito esse diálogo, Alexandre, desde 1999 com o Brasil e com os povos. Eu tive a coragem de conversar com o Brasil sobre práticas culturais nocivas, que colocam em risco a vida das crianças. Deixa eu explicar direito. Os povos têm suas culturas, os povos têm suas tradições, têm suas festas e têm os seus ritos de passagens. E quando a gente vai estudar sobre algumas práticas culturais, nós precisamos reconhecer que algumas delas são nocivas às crianças, às mulheres, aos idosos. E não é só no Brasil. Povos tradicionais, de uma forma geral, no mundo, eles têm práticas culturais nocivas. E a gente pode citar algumas práticas no mundo, por exemplo, crianças albinas em alguns países da África não são consideradas crianças abençoadas. Nós tivemos em alguns países da África também crianças que são consideradas feiticeiras e elas precisam ser sacrificadas. Nós podemos lembrar da mutilação genital em países por questões religiosas. Então, no mundo, a gente reconhece algumas práticas culturais nocivas. Quando a gente vem para o recorte Brasil, para o recorte povos tradicionais, a gente identifica também algumas práticas culturais. E que se havia um tabu no Brasil, não se podia falar sobre isso, porque o fato de você falar, você está fazendo uma interferência. A invasão da cultura. Destruição de cultura, né? Tanto que por um tempo eu fui muito atacada, que eu estava fazendo um etnocídio, porque eu queria dialogar com os povos. Então, deixa eu explicar algumas práticas culturais nocivas que me trazem aqui hoje, que colocam a vida da criança em risco. Por exemplo, nós temos povos, dos 305, eu não vou dizer que todos têm práticas culturais nocivas. Muitos povos estão se afastando dessas práticas. E um dos motivos é a saúde indígena, conversando com eles, dialogando. Um dos motivos agora, Alexandre, é a tecnologia. A tecnologia tem que chegar aos povos. Não só para salvar as vidas na área da saúde e educação, mas para fazê-los também repensar. Deixa eu dar um exemplo de tecnologia que fez um povo repensar. Nós temos uma comunidade que não aceitava crianças com síndrome de Down. Mas essa comunidade tinha televisão. E uma emissora de televisão fez uma novela... Não aceitava significava sacrificar logo depois do nascimento. Eu vou explicar como que são os sacrifícios. E aí, uma emissora fez uma novela que a protagonista era uma menina com síndrome de Down. E a aldeia assistia a novela. E a aldeia começou a olhar aquela personagem que era amada e que era uma atriz com Down. E a aldeia começou a perceber por que lá fora os Downs têm valor, podem estudar, podem ser até atrizes. E aqui na aldeia a gente não os aceita. Então, olha só a importância de uma obra artística ida por meio da televisão fazer um povo repensar. Então, eu acredito que a preservação dos povos vai estar ligada à tecnologia, vai estar ligada à informação, vai estar ligada ao conhecimento. Primeira coisa, Alexandre, a gente tem que afastar um pouco desse romantismo do bom selvagem. Se planta no Brasil que todos os índios são felizes, pelados, com uma pena na cabeça, na floresta, Rousseau, apenas né? dançando, cantando e se pintando. Não é fácil a vida na floresta. Pelo amor de Deus. Com as imagens que a gente vê eles dançando são celebrações, mas o dia a dia de um povo não é fácil. Eu sou mãe de uma menina indígena. E a minha menina, quando ela fala do retorno para a aldeia, o que ela mais fala, ela fala, ai mãe, o mosquito. Por quê? A aldeia dela, muito próxima de Rio,
ela tinha o corpo todo em ferida por causa de mosquito. Aonde que mosquito é cultura? E aí a gente fica, não podemos levar mosquiteiro. Teve uma época que os antropólogos não deixavam levar mosquiteiro para colocar na rede da criança, porque iria acabar com a cultura. Agora, você sabe o que é ser picado de mosquito o dia inteiro? Aquilo dói, aquilo incomoda. Então, assim, esse romantismo de que tudo é tão lindo, que eles ficam ouvindo o canto do pássaro, pescando peixinho, dançando e comendo, não. É difícil para comer. É difícil para dormir, é difícil para se esquentar no frio, é difícil para se refrescar no calor. Quer ver uma coisa, Alexandre, que você vai entender? Índio tem medo de trovão. Você sabe o que é estar dentro de uma maloca, debaixo de uma tempestade, e o trovão em cima e raios caindo na floresta? E quando você acorda de manhã, a maloca está úmida. Não é fácil viver na floresta. Então, assim, vamos primeiro acabar com esse falso romantismo. O índio tem direito de ter a maloca, mas ele podia ter uma casa mais aquecida no frio, ele podia ter um equipamento melhor na hora do calor. E aí, a vida, vamos esquecer o falso romantismo e que temos que isolar. A política indigenista no Brasil, por anos, trabalhou em cima do isolamento. Deixa o índio lá com a sua cultura. Só que quando a gente vai para a prática cultural, a gente vai identificar culturas muito primitivas. E a gente sabe, antropologicamente, sociologicamente, que toda cultura é dinâmica. A gente mudou, Alexandre. Se não tivéssemos mudado, nesse exato momento, eu estaria sendo arrastada numa caverna pelo cabelo. A humanidade avança, as culturas vão se adequando, vão se melhorando. Eu espero que seja para melhor realmente. Mas os povos indígenas brasileiros têm que ficar parados no tempo e no espaço, como povos primitivos. Mas será que é isso mesmo que eles querem? Nós temos que respeitar quando os povos querem, mas oferecer a eles uma outra opção também. Quando a gente vai estudar essas práticas culturais, a gente identifica, por exemplo, que no Brasil, dos 305 povos, em torno de 40. É difícil dizer ao certo, porque os segredos são muito fechados, né? Em torno de 40 ainda sacrificam criança no Brasil. E havia um total silêncio do governo brasileiro. Por quê? Na hora que eu admito que isso existe, eu tenho uma Constituição que obriga o Estado a tutelar a vida. Na hora que eu admito, eu vou ter que tutelar. E eu não quero me envolver, porque eu não quero acabar com a cultura indígena. Então havia uma total omissão, inclusive no passado, Alexandre, dos profissionais de área de saúde. Eu conheço médicos antigos que trabalharam em áreas de saúde que diziam que, às vezes, eles faziam um parto de gêmeos e entre os sacrifícios tem algumas motivações. Uma das motivações que os índios matam os bebês em alguns povos é quando nascem gêmeos. Quando nascem gêmeos, nós temos alguns povos que acreditam que a alma da criança se dividiu entre o bem e o mal. Como eles não sabem qual é a criança do bem, qual é a criança do mal, eles enterram as duas crianças depois do nascimento. Crianças saudáveis, lindas e maravilhosas. Eu já vi médicos antigos me contarem, quando eu descobri isso, que eles às vezes estavam em área fazendo um parto muito difícil, um parto gemelar. E aquele parto complicado, longe do hospital, a mulher conseguia dar luz às duas crianças, o médico cortava o cordão, entregava e tinha que virar, para não ver que ela ia enterrar depois. E ele não podia denunciar e ele não podia salvar os bebês porque a ordem é não interfira. Você consegue entender quantos enfermeiros e médicos sofreram por causa disso? E você consegue entender quantos ousaram em salvar as crianças, mesmo desobedecendo às ordens dos antropólogos e da política indigenista? Muitas crianças foram salvas dessa forma, de uma forma assim, eu fui lá e salvei. Eu fui lá e salvei. Então, nós temos alguns povos que não aceitam crianças gêmeas. Nós temos um povo na Amazônia, eu não vou dizer nomes, Alexandre, para não levantar mais preconceito, porque o meu cuidado é, quando eu falo de práticas culturais, eu não quero que o Brasil odeie esses povos, porque eles estão sacrificando criança. Eu quero que o Brasil entenda que eles amam seus filhos e que eles fazem um sacrifício, muitas vezes, motivado por amor. Por amor, Alexandre, não é por crueldade. Então, o que eu quero dizer, imagine... Nós temos os povos que matam gêmeos, mas nós temos um povo na Amazônia que eles acham que o primeiro bebê que nasce é do bem. Eles preservam o primeiro. O segundo é ladrão da alma. Então eles matam o segundo. Tá? Aí você fala assim, mas de onde vem isso? Eu quero que as pessoas entendam que tem uma compreensão antropológica.
é difícil para uma mãe indígena ir para a roça com 2 bebês no peito. Tá? Então, existe uma questão aí de controle populacional, de equilíbrio da comunidade. E aí eles vão trazendo isso como maldição, tá? Mas é todo um equilíbrio que eles, aos milhares de anos, foram criando esses mecanismos. Uma criança com deficiência. Então, nós temos povos que matam crianças gêmeas, eles enterram logo após o nascimento. E o mais doloroso, que 90% do sacrifício, quem faz é a mãe. E aí, como mulher e como mãe, Alexandre, eu quero dizer que esse é um momento doloroso. Porque mãe é mãe em qualquer cultura, em qualquer raça. A mãe é a protetora, é a leoa. Imagine uma mãe acabar de parir, ter, às vezes um parto difícil, e ela ter que cavar o próprio buraco e enterrar seu bebê. Então eu tenho mães nas florestas do Brasil que choram. E eu preciso reconhecer que essas mulheres existem. E a gente precisa dar voz a essas mulheres. Eu tenho mães que trabalham comigo hoje, que enterraram crianças há 19, 20 anos atrás. E elas contam para mim que quando se enterra um bebê vivo, ele não morre na hora. Ele chora debaixo da terra. E elas escutam o choro. Então, assim, eu tenho uma nação que tem choro na floresta, que tem gemido na floresta, de bebês que não tiveram a chance de ter a vida, o direito à vida. E a gente fechava os olhos para isso. E essas mães enlouquecem, essas mães ficam em depressão, tem mães que se suicidam. Eu tenho uma história na minha vida dos pais da Hakani, que eles se suicidaram quando receberam ordem para matar a Hakani. Eles amavam a filha e descobriram que ela não ia andar. Ela tinha quase 2 aninhos e a ordem do pajé foi matar. E eles se suicidaram. Então, eu tenho sofrimento, porque as práticas culturais colocam em risco a vida da criança, mas a saúde emocional dos pais e da comunidade. Eu tenho uma outra situação que é motivada ao sacrifício, que é a criança com deficiência. E aí, Alexandre, quando eu falo sobre isso, eu chamo a atenção dos meus interlocutores, eu vou te perguntar. Você já viu índio com síndrome de Down? Você já viu índio com albinismo? Índio em cadeira de roda? E eu sempre peço para as pessoas fazerem essa reflexão. Todos eles nascem sem deficiência. A genética mostra que tem um percentual da população brasileira que nasce com alguma deficiência. Por exemplo, Alexandre, lábis leporino. Eu tenho comunidades que enterram vivas crianças com lábis leporino, que enterram vivas crianças que não vão andar. As crianças que nascem com qualquer deficiência. Mas tem deficiência que é adquirida. E tem deficiência que ela é descoberta mais tarde, como é no caso da Hakani. Mesmo nessas situações, depois da mãe ter amamentado, depois da criança já estar começando a falar, depois de toda a comunidade amar a criança tem que ser sacrificada. Então, essa é uma prática cultural nociva. Aí você diz assim, e o Estado brasileiro não faz nada? Não fazia. Não fazia. Mas o Estado brasileiro, Alexandre, ele assinou a Convenção 169 da OIT. E a Convenção 169 da OIT diz o seguinte, que aos povos tradicionais no mundo é dado o direito às práticas e manifestações culturais, desde que não atente contra direitos adquiridos, o direito à vida. Então já existe um movimento no mundo para a gente abandonar as práticas culturais e ajudar os povos tradicionais. Por exemplo, o Brasil contribui com a ONU para um trabalho de combate à mutilação genital de meninas na África, mas não se envolvia no combate às práticas culturais em povos internos, porque era um falso romantismo e vamos preservar os povos. Nós temos uma outra motivação que leva os povos a sacrificar suas crianças. É no caso de filhos de mãe solteira, que é o caso de minha filha. Eu sou mãe de uma menina do povo Camaiurá. A minha filha está com 24 anos. É a índia mais linda do mundo, cara da mãe. E eu adotei a Lulu quando ela tinha 6 anos. Mas a história da Lulu, ela se chama Caiutiti Lulu Camaiurá. Hoje eu posso falar a história dela, inclusive com a permissão, porque ela tem 24 anos de idade. A Lulu é filha de uma mãe de 12 anos de idade, que foi fruto lá de uma gravidez, fruto de uma espécie de abuso, né? Porque às vezes o homem na comunidade, ele é esposo da irmã mais velha, mas fica com a irmã mais nova, com a sobrinha. E Lulu nasce de uma relação dessa. E a mãezinha não podia ficar com a Lulu porque ela era mãe solteira.
Então, as mães solteiras na aldeia não podem ficar com os filhos. Por quê? Quem vai alimentar essa criança depois? Quem vai caçar? O índio come o que ele caça. Então, existe aí essa questão do controle alimentar também. E quando a Lulu nasceu, a mãezinha ia sacrificar. E a mãezinha não teve coragem. Era uma criança sacrificando uma criança. Então, eu quero que você entenda, assim, como isso é doloroso. E os índios sofrem com isso. E eles querem avançar, porque os povos com os quais eu faço diálogo, eles manifestam muito interesse em se afastar de tudo isso. E a mãezinha da Lulu não a sacrificou, mas jogou ela. E um outro casal do mesma etnia, mas de um clã diferente, pega a minha filha e cria. Mas não é a filha, eles estão criando. E eles só pegaram a Lulu porque era menina. E eles precisavam de uma menina na família, porque eles não tinham menina para fazer o beiju. O povo da minha filha tem algumas especificidades assim, muito, muito delicadas. Quando a mulher está menstruada, ela não pode fazer a comida. E essa família que adotou a minha filha só tinha meninos. Então, no dia que a mãe estava menstruada, eles passavam fome. Então, levar a minha filha foi para que a minha filha fizesse esse papel da mulher fazendo o beiju quando a mãe estivesse menstruada. Eles criaram como puderam a Lulu. Não, ela não era a filha, ela era uma agregada. E a minha filha depois veio morar comigo. Eu tenho uma instituição em Brasília. Eu fundei em 2004, 2005, uma instituição em Brasília para acolher essas crianças que seriam sacrificadas. Essa instituição fica no Gama e nós já salvamos centenas de crianças. E aí a gente mandou um recado para as mães. Sacrifício também com borduna, né? Borduna, envenenamento com folhas, enterramento vivo e flechada, né? A Racani, inclusive, uma das formas que o avô tentou matar foi flechando ela. Então, e tem também a criança que é queimada, né? Então, existem os rituais. E a gente precisa falar sobre isso. Por quê, Alexandre? Essas crianças estão em risco o tempo todo. Essa é uma prática cultural que a gente precisa dialogar. Por exemplo, o povo da minha filha não mata gêmeos, mas o povo da minha filha não mata mais criança. Nós tivemos um episódio, há 2 anos atrás, e que ficou muito conhecido. Depois a gente podia até pedir para o Instituto disponibilizar as imagens, porque as imagens estão no YouTube, feito pela Polícia Militar de Canarana. Há 2 anos atrás, uma jovem do povo Camaiurá, da minha filha, ela já morava na cidade há 10 anos, tinha 16 anos, ela e a mãe. Só que ela engravidou do namorado de uma outra etnia. Engravidou solteira. E ela fez todo o pré-natal e ela queria o bebê. Tanto ela como a avó. Na semana do parto, a bisavó sai da aldeia e vem para casa na cidade. E não deixou a menina na hora do parto ir para o hospital. Fez o parto na casa, dentro de Canarana. A adolescente gritava muito, que sabia o que ia acontecer. A mãe da adolescente, mas mulheres assim, ó. A mãe 16, a avó 30, a bisa menos de 50 anos. Mulheres muito jovens, mas já bisa. E aí, por causa dos gritos, os vizinhos ouviram. A bisa pegou a bebê em Canarana, na cidade, foi no fundo do quintal, fez um buraco e enterrou a criança. Há 2 anos. Esse é um dos últimos episódios que a gente sabe do povo da minha filha. Com os gritos, os vizinhos chamaram a polícia. Alexandre, aconteceu um milagre. A polícia demorou. A polícia chegou na casa, não pôde entrar, porque os índios não deixaram. Aí eles foram atrás de um mandado de busca. Promotor, juiz. Esse processo todo demorou 7 horas. 7 horas. Quando a polícia conseguiu autorização para entrar na casa, a polícia foi com um saco para tirar o corpinho e para o ML enterrar. Quando a polícia começa a cavar o buraco, 7 horas depois, a bebê estava viva e chorou. A bebê, eu vou só dizer o primeiro nome, se chama Nalu, é uma história muito conhecida. Vai fazer 3 anos, teve muitos problemas respiratórios, porque engoliu muita terra, ficou muito tempo na UTI, mas é a índia mais linda do mundo depois da minha filha. A Ana Lu é uma criança incrível. Ela vem a cada 6 meses a Brasília, a CESAI traz, porque ela faz acompanhamento no Saara Kubitschek. E ela, quando chega em Brasília, ela destrona Brasília, porque ela é sapeca, ela é linda, ela é maravilhosa, e vai ser uma guerreira, vai ser uma cacique, Ana Lu. Então, assim, esse é o último caso que eu sei do povo da minha filha, mas já fora da aldeia.
Então, os povos, quando a gente começa a conversar, eles começam a querer se afastar. Vou lhe dar um exemplo, uma forma que eu tenho conversado com os povos para se afastarem das práticas culturais. A criança com deficiência no Brasil tem o direito ao BPC. Então, eu vou lhe dar um exemplo do povo Xavante. O povo Xavante tinha muita resistência às crianças com síndrome de Down no passado. Aí a gente começou a conversar com eles, mas essa criança tem direito a um salário mínimo por mês. Então, o que acontece? A gente começou a trazer crianças com síndrome de Down, com deficiência, para Brasília, passar pela perícia e imediatamente ser liberado o BPC. Então, aquela criança com deficiência que estava condenada acaba sendo a mais rica da aldeia. Então, com a própria política pública que nós temos, nós podemos salvar essas crianças. Aí você fala, mas e aquela aldeia lá no meio da floresta que o dinheiro não tem importância nenhuma? Não podíamos pensar numa compensação verde? A família que tem uma criança com deficiência recebeu o suprimento alimentar sem precisar ir caçar? Para essa criança se manter viva? Então, assim, nós temos como começar a dialogar e oferecer alternativas. E aí vem, Alexandre, o uso da tecnologia para a gente evitar o sacrifício. Por exemplo, quando a ultrassom chegar na aldeia, uma mulher está grávida e a gente puder fazer uma ultrassom à distância, a cesárea aqui e o técnico lá, e mandar uma imagem que é um parto gemelar, já haver uma intervenção imediata do Estado, já começar a conversar com essa família, que vai nascer gêmeos e que vai ter o bebê fora da aldeia, para a mãe decidir o que fazer. Então, nós vamos conseguir avançar muito com o uso da tecnologia e a CESAI tem feito isso. Mas eu preciso dizer que até 2008 havia um silêncio absurdo. Por exemplo, Alexandre, não se tinha no atestado de óbito da criança indígena a causa mortes. Então, nós tivemos muitas crianças que foram sacrificadas e que quando apareceu o atestado óbito, causas desconhecidas. Em 2008, com o nosso movimento aqui em Brasília, e por meio da minha instituição, a antiga CESAI muda a obrigatoriedade da declaração do nascido vivo, certidão de nascimento e atestado de óbito. Então, a gente conseguiu fazer um diálogo com os povos mais próximos, mas e o povo isolado? Ainda é difícil. Então, nós temos no Brasil, sim, Alexandre, práticas culturais nocivas que têm colocado em risco a vida de nossas crianças. Mas, além das práticas culturais, existe uma outra manifestação cultural que me preocupa muito, que são os ritos de passagem. Os ritos de passagem, cada povo tem o seu. Nós também temos, tá, Alexandre? Nós temos as festas de 15 anos aqui, na nossa sociedade, né? E que, às vezes, quando o índio vê uma menina de 15 anos em cima de um salto desse tamanho, ele fala, nossa, aquilo deve estar doendo. Então, assim, depende de como você vê o rito de passagem. Mas nós temos, em alguns povos, ritos de passagens muito dolorosos e que levam as crianças à morte. Por exemplo, nós temos povos na Amazônia que o rito de passagem com o menino da infância, da adolescência para a fase adulta, é com a formiga tucandeira. A formiga tucandeira, ela é uma formiga com um teor de veneno muito grande. Esse menino, quando chega a uma certa idade, é um ritual, uma festa, eles dançam, faz-se uma luva de palha e coloca as mãozinhas do menino no meio das formigas tucandeiras. Para você ter uma ideia, uma única formiga tucandeira pode derrubar um homem. Então, aqueles meninos, quando as formigas começam a morder, as dores são tão terríveis e eles desmaiam. E alguns ficam 1 dia, 2 desmaiados. Nesses desmaios, eles têm delírios. E nesses delírios, os povos entendem que é eles conversando com os antepassados, aprendendo a ser guerreiros. Então, tem que passar para sentir a dor e para falar com os antepassados. Só que aí, Alexandre, alguns não voltam. E não voltam porque não estavam prontos para ser guerreiros. Não é. Eles não voltam porque morreram intoxicados. Então, nós temos conversado com os povos. Ao invés de ser a formiga tucandeira, não pode ser uma outra formiga? Esses meninos, eu vou dizer uma coisa, Alexandre. A partir do momento que eles têm noção que eles vão passar por aquilo, aos 6 anos, eles começam a ficar com medo a partir de 6 anos. Eles dormem toda noite com medo de ser o ritual deles. Então, é um sofrimento a infância inteira com medo do ritual. E chega o dia do ritual e tem que passar por isso. Nós temos outros ritos de passagem, por exemplo, as meninas ticuna,
na Amazônia. As meninas ticuna, no rito de passagem, é o seguinte: na primeira menstruação, elas são retiradas da comunidade pelas mulheres, geralmente a mãe e a avó materna, avó paterna, e o cabelo dela começa a ser arrancado por mechas. É um ritual doloroso. E à medida que vai arrancando o cabelo, o sangue vai descendo. O sangue vai descendo. São 3 dias de as mulheres arrancando, porque ela tem que sentir dor. Essas meninas ficam carecas e a cabeça incha. Só que eu quero lembrar, Alexandre, que aqui nós temos vasos. Né? O couro cabeludo ele é um órgão, ele não é para enfeitar a cabeça. E às vezes o puxar, tem meninas que morrem de hemorragia. É um processo doloroso. E eu tenho conversado com esses povos. Ao invés de arrancar, não pode raspar? Não pode ser de uma outra forma. E cada mulher que arranca dá um conselho para ela. Essas meninas ficam inchadas, elas sofrem de dor. Algumas morrem de infecção, outras de hemorragia. É um ritual doloroso. É o povo da minha filha. Quando a menina menstrua, eu vou contar só esses 3 rituais para vocês entenderem que eu tenho preocupação com os ritos de passagem também. A menina da minha filha, quando o povo menstrua, né? A menina menstrua. Quando a mãe acha que ela vai menstruar, ela é isolada da comunidade. Mas a mãe acha. Mas cada organismo é um organismo. Tem meninas que menstruam com 10, outras com 11, outras com 13 anos. Então elas são levadas para uma cabana, elas ficam isoladas, sozinhas da cabana. Se tiver uma outra em isolamento, ficam 2, 3. E elas ficam até a menstruação chegar. E à medida que elas ficam na cabana, a perninha delas é amarrada com uma cordinha, para a perna engrossar. A Índia Maiurá tem que ter a perna grossa. E esse ritual de amarrar e apertar todo dia é muito doloroso. E elas ficam ali. Aí quando a menstruação chega, as mães dão um chá amargo para elas vomitarem a menina para receber a mulher. E esse vômito também é muito doloroso. E depois disso, elas são levadas para uma festa, enfeitadas no centro do pátio, e elas são arranhadas. E o que é o arranhão? São garras de peixe-boi, tá? Aquele peixe, aqueles dentes grandes. Então, a perna dela é toda arranhada para o sangue da menina descer da perna e elas terem sangues novos. Inclusive, esse ritual de arranhar, muitos turistas vão lá para fazer também, porque querem sentir, querem ter uma prática cultural e eles arranham as pessoas quando querem. É doloroso. A minha filha tinha medo disso. A minha filha tinha muito medo de ter menstruado na aldeia e ter passado pelo rito. Então, a gente tem aí o problema circulatório, que pode inchar a perna, pode morrer. Nós temos aí o chá, que a criança pode ter alergia à planta e não sabe. A gente pode ter aí o arranhão, porque você arranha as mesmas crianças com o mesmo agarra. Uma pode ter hepatite e passar para outra. Então, nós colocamos aí as práticas culturais também, os ritos de passagem como nocivas. E por último, Alexandre, a gente tem o isolamento, né? A falta de alimentação, a falta de nutrientes. E aqui eu faço a crítica não aos povos, mas ao governo que conduziu respeitando essas práticas culturais. Vou contar um caso do povo Zoé. O povo Zoé é considerado, Alexandre, um povo de recente contato. E você vai lembrar quem é este povo. É aquele povo que eles colocam o alargador aqui debaixo do pescoço. Chega a ficar começa com um bambu bem fininho, com 2 aninhos, até ter um bambu enorme aqui debaixo do pescoço. O povo Zoé e o povo Uaiaiai queriam panela. Quando eles tiveram contato com a FUNAI no começo e com antropólogos, os antropólogos chegavam na aldeia com panelas e faziam a sua comida na fogueira com panela. Mas a panela do povo Zoé, ela é de barro e a comida é coletiva. Então, tem hora que eles estão sentados na fogueira esperando a comida, o barro venceu, a panela abre e perde toda a comida. E eles viam que a panela do povo da FUNAI não abria, é alumínio. Que a panela do antropólogo não abria. Então, eles aprenderam uma das primeiras palavras, panela. Palavra ótima para o índio aprender. Então, eles começavam a pedir para a FUNAI panela. A FUNAI dizia, não, não faz parte da sua cultura. Agora eu quero que você imagine a importância de uma panela para a nutrição de uma criança, tá? Então, assim, a gente vê crianças indígenas com pouco alimento, baixa caloria, baixo nutriente, porque tem alguns nutrientes que não faz parte da sua cultura, então não vai entrar. Isso a gente tem que pensar
repensar a política indigenista no Brasil com amor. Porque eu posso salvar uma criança com uma panela. E os antropólogos dizerem, você não vai dar panela porque não faz parte da sua cultura. Eu vou contar mais um outro episódio, assim, da intervenção do Estado de forma errada e de ideologias, tá, Alexandre? Eu estou aqui falando também que parte de tudo isso são ONGs que estão dentro da nossa floresta para construir na nossa floresta um grande zoológico humano. Estão tratando os nossos índios como um grande zoológico humano para as grandes emissoras de televisão do mundo vir fazer documentário e ganhar nos seus documentários. Porque é muito lindo você reunir uma escola de milionários na Inglaterra. Eu vou mostrar aqui como vive lindo o povo Zoé. Um documentário milionário. Mas a minha criança Zoé com fome porque não pode ter uma panela de alumínio. Porque não é cultura. Eu tenho uma história que também me incomoda muito, toda vez que eu conto eu me emociono. Teve um momento na fronteira do Brasil, eu não me lembro se... Eu acho que com a Venezuela, que estava muito frio. E as crianças estavam morrendo de frio. Porque é frio, a floresta é gelada. E aí, um grupo de empresários em São Paulo soube que as crianças estavam com frio e mandou um caminhão de cobertor até próximo da aldeia. E o barco chegou. O cobertor chegou. E os líderes, os donos de índios no Brasil, que às vezes não são brasileiros, nós temos muitas ONGs estrangeiras se sentindo dono dos nossos índios, mas não tem respeito nenhuma à dignidade humana, fazem disso disputa política e ideológica no Brasil, nos confronta o tempo todo, e é por isso que o governo Bolsonaro quer retomar a presença do Estado em aldeias. Você sabia que tem aldeia? Eu vou te contar um episódio que você não vai acreditar. Um dos últimos atos do Fernando Henrique Cardoso em 2000, no último mês de governo dele, antes do Lula assumir, foi autorizar o Exército a entrar em algumas aldeias. Você acha que o Estado brasileiro tem que ser autorizado a entrar numa aldeia? O Estado brasileiro tem a obrigação de estar na aldeia protegendo crianças e os povos indígenas. Mas nós temos área que as ONGs estrangeiras falam, você não entra aqui não. Tem área que, como ministra, eu tinha que pedir permissão a povos estrangeiros para entrar, Alexandre. E a gente tem que rever isso no Brasil. Então, deixa eu te explicar. Essa situação específica do frio. Os cobertores chegaram, ficaram no pé da montanha, não subiram para a aldeia, porque cobertor não faz parte da cultura indígena. E as crianças morreram de frio. Então, eu trago aqui hoje, além da desnutrição, da saúde, a falta de acesso à educação, as crianças estão correndo risco, eu trago aqui de uma forma muito madura, e a minha prática me fez chegar a esse discurso com muita consciência, e o Brasil entendeu que é amor. Eu faço isso por amor. Eu chego a essa consciência de que nós vamos ter que nos afastar das ideologias para salvar os nossos povos. Nós vamos ter que respeitá-los enquanto agente de direitos, enquanto pessoa humana. Eu fico pensando, Alexandre, que esses antropólogos que defendem o isolamento, que defendem o mosquito, que defendem o bicho de pé, eu vi você falar mais cedo aqui, eles nunca foram picados por um mosquito, porque eles estão dentro de um apartamento e seus filhos com síndrome de Down na melhor escolinha da cidade. Mas o menino do índio tem que estar no frio, comido de bicho de pé, de mosquito, com fome, com baixo teor alimentar. Tem aldeia que eles não plantam, não tem alface, não tem tomate. Vamos introduzir alimento. Não faz parte dessa cultura o tomate. O povo Suruahá, eu tenho uma história com o povo Suruahá, que eles queriam sal. Eles descobriram que existia sal. Você sabe o que é comer uma caça sem sal? É horrível o sabor. Na hora que um antropólogo chegou e te levou um saquinho de sal, eles descobriram a palavra sal. Eles pediam sal. Funai não pode, não faz parte da sua cultura. Então, assim, eu tenho aí algumas questões que nós precisamos pensar para garantir a vida de nossas crianças indígenas no Brasil, afastando a hipocrisia e deixando o Estado brasileiro cuidar, afastando as disputas ideológicas, políticas e partidárias. E o índio brasileiro, ele é patrimônio nosso. Somos nós que temos que cuidar. E chega de tanta dor, sofrimento e crianças indígenas em situação de risco no Brasil. Ufa. Ministra Damares, relato dramático de uma situação trágica, mas real.
Real, eu estou aqui pensando seriamente em deixá-la lá no Senado para trabalhar por isso. Agora, Alexandre, eu vou para o Senado, sim, se eu for eleita. E a primeira lei que eu vou lutar para aprovar é um projeto de lei de 2007 que eu escrevi como assessora. Em 2007, eu escrevi um projeto de lei porque eu achava que só o diálogo com o Congresso seria o suficiente. Eu achava que só o diálogo com o governo, porque já que eu tenho uma Constituição, seria o suficiente para salvar as crianças indígenas, mas não deu certo. Então, nós precisamos construir uma lei. Nós escrevemos uma lei, o projeto nasce em 2007, e ele só foi aprovado em agosto de 2015 na Câmara, porque a esquerda não queria aprovar a lei. E a lei diz tão somente o seguinte: quando o Estado souber que uma criança corre risco de vida, ou uma mulher, ou um idoso, porque tem prática cultural contra o idoso também, o Estado vai ser obrigado a salvar essa vida. Passou na Câmara em 2015, está na gaveta do Senado até hoje. Nós não temos uma lei que garanta a vida dessas crianças. A Constituição é para todos os brasileiros. Todos. E aí, Alexandre, tem uma outra prática cultural, que só essa que eu vou falar agora, que se chama puxirum. Sabe o que significa a palavra puxirum? Ela vem do derivado do Guarani. Ela significa, em todas as línguas, praticamente é parecida a palavra, mutirão. Então, eles fazem puxirum com meninas, mutirão sexual com meninas. O que eu chamo, na minha legislação, de estupro coletivo. Tem uma menina de um povo da Amazônia que eu atendi aqui na instituição, que ela passou pelo puxirum com 13 anos. Ela foi usada num dia por 32 guerreiros, inclusive o pai biológico. E isso é prática cultural. Então, como é que eu posso admitir que eu tenho meninas e mulheres sendo estupradas coletivamente em nome de cultura no Brasil? É só eu conversar com os povos, isso não faz bem. Os povos se afastam, mas me deixem conversar com os povos. Foi isso que a gente fez e que essa atual CESAI tem feito, que esse atual governo tem feito. Estamos sendo muito criticados, mas estamos avançando nessa pauta. E o mal é o silêncio sobre isso. Sim. Né? Por isso, eu louvo a sua coragem de, rompendo esse silêncio, falar tudo isso. Eu hoje estou terminando de escrever sobre ONGs para 38 jornais e vou acrescentar algumas coisas que eu aprendi hoje. Acrescente, acrescente. Onde está a CPI das ONGs, que estava pronta há 3 anos? Sim. Está lá, escondida, parada, sob o silêncio da mídia brasileira. E eu quero lembrar, Alexandre, que teve 2 CPIs da FUNAI. Teve uma em 99, que eu fiz parte como assessora em 99, 2000, e agora recente teve uma outra. E nessas CPIs foram apontados esse ativismo exagerado de ONGs que coloca em risco a vida das crianças indígenas. Quantas crianças eu perdi? Quantas crianças... Quer ver, Alexandre? Suicídio em massa, como prática cultural. Suicídio pode ser doença mental. Vamos começar a ver isso também como uma depressão coletiva e vamos tratar. Não, é prática cultural. Eles ficam sentados assistindo os índios tudo se suicidar. Vamos preservar essa cultura. Quantas vidas nós perdemos no Brasil por falta de informação dos povos? E a gente precisa cuidar deles. Nós vamos perdê-los, Alexandre. Nós temos povos que só têm 38 vivos. Nós temos povos que só têm 6 vivos. Enquanto eles matarem suas crianças ou não tiverem alimentos e nutrientes, eles vão morrer. Então, para preservar os povos, nós vamos ter que avançar em mudanças culturais também. Agora, perguntas aqui. Ainda não? Não são perguntas, não. Mas essa questão das ONGs, donos de certos povos, donos de áreas brasileiras, e donos literalmente. Sim. Agora mesmo, o senador Valério está denunciando que em Coari tem metade da Holanda, de uma área comprada por uma ONG. Alexandre, você sabia que a gente já recebeu em uma área indígena a presença de um rei? Sim, Noruega. E que o Brasil não sabia que tinha um rei dentro de uma área indígena brasileira. O comandante militar da Amazônia ficou sabendo, surpreso. Não, eu fico imaginando assim. E outra coisa, Alexandre, e os voos clandestinos que chegam em área indígena? De turista. Por exemplo, o povo Zoé. Eu tenho imagens de aeronaves descendo com o estrangeiro, tipo um hotel 5 estrelas na frente da aldeia, para ficar assistindo o zoológico humano.
E a gente não tem registro desses voos. Eu me lembro que teve um deputado na década de 90 que pediu o registro da ANAC. Voos clandestinos em áreas indígenas. E há um outro perigo também ali na área que... Agora vai ser, agora vão te prender, Damares, mas eu vou falar. Tem áreas indígenas que serviu para treinamento de narcotráfico, de narcoguerrilheiro no Brasil. Nós temos uma história não esclarecida que de uma única vez a Farc levou 2.000 meninos de Cuna embora. Colômbia, eu quero meus meninos de volta. Colômbia e Peru, tem que pedir... Eu quero saber onde estão esses meus meninos de Cuna. Tem que pedir via Foro de São Paulo. Sim. Porque eles tinham representação lá no Eu Foro de quero São Paulo. perguntar, esses meninos já estão adultos, querem voltar para casa? Vamos voltar com mamãe Damares. Nós temos que desmistificar e falar verdades. A Amazônia é nossa. E aí, Alexandre, os povos querem ser cuidados por nós. Os povos nos amam. E a gente tem que parar com esse ativismo dessas ONGs que, por exemplo, Alexandre, deixar na mão de uma ONG estrangeira decidir o tamanho da área do índio. Nós temos uma antropóloga, que eu vou poupar o nome dela agora, porque ela já foi citada em 2 CPIs e nada aconteceu, e eu tenho medo de citar e acontecer comigo, que ela plantava índios em áreas, mandava fazer um sobrevoo e dizia, olha, tem uma comunidade. E ela delimitava o tamanho da área. E, por coincidência, era tudo área de fronteira. Nós chegou a pedir uma delimitação de área para 4 índios do tamanho do estado de Sergipe para 4 índios. Então, assim, quem são essas ONGs para dizer o tamanho da área? O povo precisa de tudo isso? Ou este povo está precisando de política pública ali, numa área em que eles possam plantar, possam viver bem, possam viver felizes? Então, assim, nós vamos ter que ter ainda muito enfrentamento, porque o discurso internacional é muito forte. Né? O discurso já foi vendido lá fora. Tudo que a gente faz agora, a gente é genocida. E a Cubiça prova isso. Sim, tudo agora é genocida. Mas enquanto eu tiver uma criança gritando na floresta, eu serei voz delas. Enfrentei acusações de sequestro. Há um ativismo judiciário também, de alguns de esquerda, que dizia que eu sequestrava crianças indígenas. Inclusive, disse que eu sequestrei a minha filha. E eles queriam entrar. Eu respondi, a nossa instituição respondeu ações, mas havia ações individualizadas de sequestro, que queriam que eu respondesse por uma espécie de sequestro. Na hora que eu trago a mãe e o pai para a cidade, eu fiz uma espécie de sequestro. Então, se eu fosse denunciada como eles queriam e condenada, a minha pena seria de 67 anos de reclusão em regime fechado. Mas, Alexandre, eu queria aproveitar que você é um homem muito corajoso e eu queria fazer uma declaração para você e esclarecer uma verdade para o Brasil. Eu nunca sequestrei uma criança indígena. Ainda. Se for preciso, eu sequestro. Sequestro da dor, da morte, do sofrimento das ONGs. Mas ainda não precisei sequestrar. As mães fugiram e pediram socorro à nossa instituição. E como ministra, eu acho que eu empoderei muitas mães indígenas, porque, olha, se ela fez, a gente vai fazer também. Então, assim, estar nas aldeias como ministra, dançar com eles, brincar com eles, o Estado está presente. Eu fiz muito isso durante o período em que estive ministra, e se o cargo que eu ocupar, ou no cargo público, ou estando na iniciativa privada, continuarei com os povos, sendo voz quando me for dada a oportunidade de ser voz. Mas eles precisam ser protagonistas de suas próprias histórias e de suas próprias lutas, e eu defendo isso e quero muito que esses meninos vão tudo para a faculdade, estude. A minha filha vai ser uma guerreira, a Ana Lu vai ser guerreira, as crianças que eu salvei já estão mudando o contexto de suas histórias, de suas comunidades, e é isso, essa é a minha esperança, a educação para essa geração que está chegando aí. Um depoimento lapidar, ministra. Muito obrigado. Histórico. E vai ficar guardado na mente e no coração de todos que estão nos acompanhando hoje. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Bem, nós vamos encerrando por hoje, mas já vou anunciando para o próximo, a 4ª edição, né, nessa 4ª edição, nós vamos... Bom, uma coisa que é preciso anunciar a vocês, que vai estar num e-book, tudo isso vocês vão ter arquivado para a história, né? Esse depoimento
da ministra Damares, vocês vão estar arquivados para a histórica. O segundo dia desta série vai ser na próxima semana, dia 5, terça-feira, 5 de julho, né, às 14 horas. Vocês podem acompanhar aqui pelo igvb.org/webinar. E nós vamos ter, no próximo, nesta próxima edição, que aliás será o Antônio Feijão, que já foi deputado, geólogo, advogado, presidente da Fundação Amazônica de Migrações e Meio Ambiente, que vai falar sobre mineração na Amazônia e os inimigos invisíveis. E o Marcelo Norquei, que é garimpeiro, é conselheiro de unidades de conservação no Pará. Eu acompanho o trabalho dele. Ele ensina a plantar, ensina as crianças a plantar. E o tema do Marcelo é a Amazônia que os satélites não conseguem ver. O extrativismo mineral sustentável, que é um sonho possível. Então, em nome do Instituto Vilas Boas, eu agradeço a companhia de vocês. Espero que nos ajudem a difundir tudo que foi dito aqui hoje, né? Porque a Amazônia é Brasil. E a Amazônia só existe porque há os amazônidas, né? Os brasileiros que lá estão, os brasileiros originários, os brasileiros que vieram depois, os brasileiros de todas as origens, de todas as etnias. E, como disse a ministra Damares, o Brasil tem que estar presente lá para defender esses brasileiros e a vida das crianças. Ministra, muito obrigado pelo brilho que deu a nossa sessão de hoje. E a gente se vê na próxima edição, semana que vem, no dia 5.